que o nosso mural do desejo. Para quem não sabe, a gente pode passar para vocês essa imagem, né? Cada um também a gente recomenda que faça o seu com as suas coisas pessoais, para se lembrar constantemente aí dos motivos que vocês têm para estudar. Esse é o 11º ConvertCast. E hoje, na verdade, a minha parte não vai ser exatamente uma técnica de estudo, nem de motivação. É uma mistura. É uma técnica para aumentar a produtividade de vocês, inclusive a produtividade no estudo. Isso que é interessante. É uma técnica que a gente indica muito para quem tem a mente muito rápida, né? Muito dispersa fácil, não está conseguindo buscar o foco e a concentração necessária. Muita gente vai gostar dessa técnica porque ela vai permitir que vocês acalmem a mente, fiquem mais tranquilos e, com isso, consigam aumentar o foco e a concentração no que é realmente necessário, ou seja, estudar. Aqueles fantasmas, aquelas tarefas não cumpridas, tudo que fica passando na nossa mente, que fica nos deixando mais estressados ainda, a gente tem uma técnica para a gente controlar isso e reduzir isso. Tá? Todas as tarefas do dia a dia que, por exemplo, eu estou estudando Rispor, qualquer gatilho, qualquer coisinha eu começo a lembrar, eu tinha que ter feito o lanche do meu filho, eu tinha que ter visto se aquela conta foi paga, eu tinha que ter, sei lá, feito alguma coisa no trabalho. Todas aquelas tarefas não cumpridas, não terminadas, não finalizadas, elas ficam na nossa mente. E elas atrapalham porque a gente não consegue direcionar a nossa atenção. Não tem aquele direcionamento pleno para o estudo. E vocês precisam se lembrar que a nossa técnica usa o Pomodoro. O Pomodoro exige alta concentração em um curto espaço de tempo. No intervalo, tudo bem pensar outras coisas. Mas naqueles 30 minutos que vocês estão focados, não podem se distrair com mais nada. Senão a técnica não funciona e todo o tempo de estudo que vocês estão registrando ali, ele cai por terra, ele perde a validade dele. Porque só vai valer se vocês estiverem com o estudo ativo, concentrado, pensando no que vocês estão lendo, criando associações, fazendo esforço cognitivo. Isso é o que vai fazer com que vocês aprendam de verdade. Então, Saulo, que técnica é essa? Repito, não é uma técnica de estudo, mas é uma técnica que vai melhorar a produtividade de vocês, dando mais tempo para que vocês estudem e fazendo com que vocês tenham um estudo de qualidade superior. Ok? Essa técnica está num livro, o livro de David Allen. O título em português ficou A Arte de Fazer Acontecer, mas até esse título ele está sendo um pouco criticado, porque no inglês é Getting Things Done. Então, para quem fala inglês, sabe que é um sentido um pouco diferente, né? Não é só fazer acontecer. Getting Things Done é ir lá e resolver, tá? Então, por exemplo, a pia está pingando há uma semana, ninguém faz nada. Daí alguém levanta e fala, não, I'll get it done, eu vou fazer, eu vou resolver. Então, toda a lógica dessa técnica, o próprio nome em inglês já mata, tá? É resolver as coisas, não deixar as coisas pendentes. Resolver. Ok, Saulo, e o que o livro fala? Ele é bem interessante. Ele começa explicando a teoria, claro que eu vou ter que resumir bastante o livro aqui para vocês, mas ele começa explicando a origem da teoria, né? Uma pesquisadora estava num restaurante e ela percebeu que os garçons, eles tinham uma capacidade incrível de memorizar pedidos sem tomar nota. Então eles iam numa mesa, a pessoa falava, eu quero o meu bife ao ponto, quero mais um acompanhamento, uma entrada e tal coisa, E ele ia lá para dentro e passava tudo. Ia na outra mesa, eu quero isso, um refri tal e tal e tal. E ela, impressionada com a memória dos garçons, né? Mas ela começou a perceber que depois que as pessoas fechavam e pagavam a conta, se elas precisavam perguntar alguma coisa para o garçom, tipo, eu não lembro se eu tomei 1 ou 2 refri, eu não lembro se eu pedi o prato com o prato extra ou normal. Quando perguntavam coisas básicas para os garçons, aí eles não lembravam. Mas como, né? Como é que na hora do pedido eles lembravam e depois que a pessoa se levantava ali e pagava, eles não lembravam mais? Isso tem a ver com o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é preparado
para lembrar das coisas que estão em processo e não as coisas que já estão concluídas. Quando a gente conclui uma atividade, é como se a gente fechasse um circuito, como se a gente não precisasse mais se estressar com aquilo. A gente limpa a nossa mente. E essa teoria dessa pesquisadora, ela foi comprovada por vários outros estudiosos posteriormente. Então, foi comprovado isso. Quanto mais circuitos abertos, mais turbulenta é a nossa mente e mais difícil é manter o foco. Olha que interessante. E os circuitos abertos, esses pensamentos incompletos, tarefas incompletas, não são só coisinhas simples do dia. Às vezes, tu está acompanhando uma guerra em um outro país e isso fica na tua cabeça. E durante vários momentos isso surge quando não deveria, tirando o teu foco. Então, pode ser uma guerra em outro país, pode ser enchentes no Rio Grande do Sul, pode ser coisas que tu está vendo em seguida numa rede social. São coisas, são circuitos abertos que vêm tirar o teu foco, tá? Mas nós podemos controlar isso. Isso que é interessante nesse livro, tá? Ele cria um sistema para controlar os circuitos abertos, aqueles pensamentos de coisas não concluídas, coisas que às vezes a gente pode concluir, às vezes a gente nem tem o poder de concluir, ou alguém aqui conseguiria acabar com uma guerra. Eu lembro que a guerra ali, quando começou, depois do atentado em Israel, eu comecei a ver aquilo com muita frequência, volta e meia eu estava pensando nisso, mas sim, não está sob o meu controle tomar nenhuma decisão, então eu não tenho por que gastar tanta energia nisso, né? Eu tenho que entender, posso até tomar um partido, tenho que tomar consciência das coisas, mas não necessariamente preciso ficar remoendo isso, principalmente quando isso está atrapalhando a minha produtividade, ok? Mas isso não é só de coisas complexas, coisinhas pequenas também. Eu tô com a pia vazando e tem um barulho, aquela pia está incomodando. Às vezes é uma coisa rápida, um parafuso que tu tem que apertar, um cano que tu tem que apertar. Então, todos esses circuitos abertos, independente da magnitude, eles ficam, né, é como se fosse uma nuvem atrapalhando a tua visão, atrapalhando o teu foco. Bom, deixando claro que os circuitos abertos são as tarefas não concluídas e os circuitos fechados são as tarefas que, depois de concluídas, elas somem na nossa mente, então elas param de nos atrapalhar. O livro, ele ensina a priorizar as tarefas em etapas. Isso que é interessante. Porque não adianta a gente falar assim, tu tem muita coisa na cabeça, tu tem que resolver as tuas coisas para te conseguir estudar. Nem sempre a gente vai conseguir resolver tudo. E nem sempre as coisas estão claras na nossa mente. O que a gente tem que fazer? Será que a gente tem que fazer? Será que não é uma coisa delegável? Então, todas essas perguntas o livro ensina em várias etapas. Repito, eu simplifiquei bastante aqui para vocês conseguirem aplicar pensando em estudo. Mas para a vida, dá para ler o livro, se tiverem tempo, ou depois do concurso, aí para aplicar com mais precisão essa técnica. Primeira etapa, e essencial, né? A gente precisa de uma lista de tarefas. Todos os circuitos abertos tu tem que colocar. Inclusive coisas que são muito distantes, mas se estão aparecendo e estão te atrapalhando o foco, tu tem que colocar. Vou dar um exemplo. Vocês querem trocar de casa. Eu quero passar logo em concurso para comprar uma casa nova e quando vê tu está pesquisando casa já. Tu nem sabe ainda onde é que tu vai morar, tu não sabe quanto tu vai ter de dinheiro, não sabe um monte de coisa, mas é uma coisa que está nos teus planos e está ocupando a tua mente. Então tu põe na lista. Depois vocês vão organizar essa lista. Essa que é a grande dica. Façam a lista completa. Segundo essa técnica do livro, é para colocar tanto tuas tarefas do dia a dia, lista de compra, lista de dever de casa, tudo que tu tem para fazer, mas também botar as coisas do trabalho, as coisas do teu estudo, eu tenho que imprimir uma apostila, eu tenho que encadernar, eu tenho que fazer um simulado. Coloquem tudo na mesma lista, segundo a técnica. Feito isso, pode ir para a segunda etapa. É hora no fim do dia, tu ver o que tu fez da tua lista. Todo dia tu precisa olhar essa lista e fazer uma limpeza, né? O que é a limpeza? É uma análise, item por item. Passa o olho, analisa.
Então, obviamente, tu vai tirar as coisas que tu fez, né, o básico, vai excluir, e o que sobrar tu tem que analisar. Peraí, eu realmente preciso fazer isso? Eu sou a melhor pessoa para executar isso? Será que eu não posso delegar? Então tu vai ver o que realmente tem que ficar nessa tua lista de coisas para fazer. Algumas coisas tu vai notar, por exemplo, comprar casa, que eu dei o exemplo. Tu não precisa colocar na tua lista de coisas para fazer. Tu pode criar uma lista secundária de coisas que não tem nenhum prazo. Então tu vai criar uma outra lista para colocar coisas sem prazo. Ver uma casa nova para comprar é só depois que tu passar no concurso. É uma coisa que vai ficar lá na frente. Ou, sei lá, faz tempo que tu não convida algum amigo para jantar e tu tá com um peso na consciência. Bota na lista sem prazo. Agora tu tem que passar no concurso. Mas só para te tirar isso da mente. Não adianta tu estar estudando, concentrado e te vira na cabeça. Olha, eu tenho que chamar o fulaninho para vir jantar, ou tenho que fazer alguma coisa com eles. Faz muito tempo que eu não faço nada com eles. Tá? Esse tipo de coisa é um circuito aberto. Então, não adianta, tu tem que colocar ele no papel para ele sair da tua mente, para te entender que já está parcialmente concluído, então não precisa ficar te lembrando. Ele está na tua lista, tu não vai mais esquecer. Porque o cérebro, ele fica te mandando essas mensagens porque ele não quer que tu esqueça. Mas tu vai devolver falando que não, já está na minha lista aqui. Tu vai perceber que muita coisa tu pode sim delegar. E aí eu não vou entrar no detalhe, porque eu já falei muito sobre isso. Tem que cuidar, porque principalmente quem está só estudando, toda a família acha que a pessoa está desocupada. Então vai na tua avó lá que ela está com dor no joelho. Vai na lotérica e paga uma conta para mim. Faz não sei o quê, vai no banco, vai no mercado. Então tu vira o faz tudo da família. Tem que falar não. Tenho que estudar, eu tenho que estudar. Outras coisas, tu precisa contar com teu companheiro, com tua família, com todo mundo para te delegar. Tem que ir no banco pagar uma conta. Delega para outra pessoa. Tudo que tu puder delegar é melhor, porque sobra mais tempo para o estudo. Tá? Então, a etapa 2 é essa, fazer essa filtragem, analisar no fim do dia toda a tua lista e colocar numa lista sem prazo, as coisas que tu não precisa fazer no curto prazo, né? Então vai botar para tirar ela dessa nuvem de coisas que impede o teu foco. E as coisas que tu tem prazo, obviamente, tu vai colocar lembretes com um prazo para te lembrar de fazer, tá? Terceira etapa. Quando tu olhar a lista, tu sempre tem que saber qual delas tu vai focar para resolver. E aí tu tem que saber escolher com precisão qual que é a tarefa que eu tenho um prazo, tem mais urgência. Como é que eu vou priorizar isso? Então, uma dica de execução de tarefas complexas. Se ela for uma tarefa complexa, tu tem que criar subtarefas. Se eu não me engano, eles transformam a tarefa em projetos, tá? No livro, ele cita para criar projeto. O que seriam as subtarefas? Dividir uma tarefa complexa em vários itens, tá? Eu vou mostrar depois para vocês na prática, mas, por exemplo, eu tenho que delegar alguma coisa. Por exemplo, alguém da minha família tem que pagar a conta de luz. Então, eu escolhi, por exemplo, meu pai. A tua tarefa de delegar, ela pode ser dividida em 4 subtarefas. Informar o teu pai que tem que pagar e informar o prazo para ele. Depois, antes do fim, né, lembrar ele ou conferir se ele está fazendo a tarefa. Enfim, nesse caso é mais lembrar, né? Ver se está tudo certo. E quando chegar o prazo, tu tem que ver se ele pagou no dia do prazo e dar um feedback para ele. Ok? Então, são 4 subtarefas dentro dessa tarefa da delegação. Isso é importante. Eu botei um outro exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho que alugar um apartamento. Vamos dividir em subtarefas. Não vai ser da noite para o dia que tu vai alugar. Então, tem que pesquisar na internet, nas imobiliárias, agendar a visita com o corretor, ir no cartório, ou ir lá assinar o contrato, achar fiador. Então, divide tudo aí em subtarefas, porque fica mais fácil e mais visível para ti. O ar-condicionado. Quarta etapa. Essa é bem interessante, tá? Toda tarefa que tu olhar para ela e pensar assim, eu posso concluir essa tarefa em uma única ação. É uma tarefa que eu levo menos de 2 minutos. Esse tipo de tarefa tu tem que executar na hora.
quanto mais limpa ficar a tua lista, melhor. Menos circuitos abertos para te atrapalhar, menos coisas para vir na tua mente durante o teu estudo. Perfeito? Então, façam essa análise. Coisinhas rápidas, não posterguem, né? Não fiquem procrastinando, não deixem para depois. Vamos lá e resolve. Eu preciso responder um e-mail, é só confirmar. Eu preciso pegar o celular e pagar a conta. Então já paga na hora e já risca, ok? Coisas assim, concluam na hora. Isso vai limpar a lista de vocês e limpar a mente. Quinta etapa. Como eu disse, tu tem que olhar a lista todo dia, mas tu também tem que fechar a lista todo fim de dia. Tá? Então é interessante. Tu vai ler tuas tarefas, vai ver o que tu tem que fazer, o que tu tem prazo, o que tá em dia, e no fim tu vai dar mais uma analisada para marcar, né? Não esquecer. Isso acontece comigo. Às vezes eu vou olhar a lista e penso, pô, isso aqui eu já fiz, já marca. Então é importante fechar a lista no fim do dia. Sexta etapa. Organizar as tarefas remanescentes, o que sobrou disso tudo que eu falei, já tirando aquelas tarefas sem prazo, tirando as tarefas rápidas de menos de 2 minutos, depois tu tem que organizar por contexto e por prioridade. Por quê? Porque tem tarefas que tu não pode resolver de casa, que tu tem que sair. Então tu já reúne todas as tarefas que tu tem para fazer na rua. Não sei se vocês lembram dos tutoriais iniciais, mas a gente diz, tu tem um dia livre por semana, quem não trabalha, né? Então, nem sempre vai ser no domingo. Se tu tiver alguma coisa, eu preciso ir no banco no dia da semana, esse dia vai ser o teu dia livre. Tu tá queimando ele, então no domingo tu vai estudar. Aproveita e pega o contexto do ir ao banco e já coloca todas as tarefas que tu tem para fazer externas. Já vai no mercado, já vai na lotérica, já junta tudo no mesmo dia. Já vai no parque, faz tudo que tu tem para fazer nesse dia livre. Tá? Então é isso, organizar a lista por contexto, o que tu tem que fazer só no trabalho, o que tu tem que fazer só em casa, e organiza por prioridade. O que eu devo fazer primeiro, o que eu preciso fazer primeiro, o que eu posso deixar para depois. Se tu não sabe classificar, tu faz o seguinte, se pergunta, né? Qual das tarefas vai me trazer mais benefícios? Qual que é a recompensa maior? E aí tu usa esse critério para desempatar as tuas tarefas. E deixa sempre em ordem de classificação, para que tu não fique também perdendo muito tempo. Tu já tem em uma ordem clara de importância, tu já vai direto e já resolve. Também é importante se lembrar que algumas coisas tu vai ter que fazer agora para atingir um objetivo de longo prazo. Então é aquilo que eu expliquei antes. Tu pode dividir em projetos, dividir em subtarefas, para depois chegar nesse objetivo de longo prazo também. Sétima etapa, tem que se planejar para executar todas as tarefas por ordem de importância e revisar constantemente a lista. As tarefas, elas têm muita coisa relacionada uma com a outra, né? Mas é só para vocês não se esquecerem de um planejamento até para execução da tua tarefa. Colocando tudo no papel, vai ficar mais claro para ti. Mas não adianta só ficar claro, tu precisa executar. Então, se organiza, quando tu olhar a tua lista, pensar ao longo do dia. Peraí, eu tenho um intervalo do almoço, meu intervalo é de 40 minutos. O que eu consigo encaixar nesse intervalo? O que eu faço no contexto do trabalho que vai me ajudar? Eu posso fazer uma bateria de questões, posso criar flashcards, eu posso ler uma apostila que é relacionada com o trabalho, né? Então, tenta, né, se organizar tanto a ordem de importância quanto o contexto e não se esquecer de revisar constantemente essa lista. Ela vira aí a tua parceira do dia a dia. Esse livro, ele traz uma frase que eu achei bem bacana, né? Muito de nós temos sonhos, mas nem todos têm a garra e fazem as coisas acontecerem. Um dos problemas de ter muitos circuitos abertos, então, muitas tarefas não cumpridas é essa. A gente acaba se tornando procrastinadores, a gente acaba que quando tem muita coisa para fazer, a gente não faz nada. Então, isso vem para tornar nossas tarefas muito mais objetivas, muito mais organizadas. Repito, isso vai aumentar a produtividade de vocês no trabalho, aumentar a produtividade no estudo, vai dar mais tempo para vocês estudarem, e enquanto estiverem estudando, vão ter mais foco. Tá? Coloquei o Microsoft To Do, porque é a ferramenta que eu estou usando. Antes eu usava as listas no papel.
tá? Numa época eu usava no Notas do celular, tem um sisteminha bacana de marcar. Depois comecei a usar no papel, achava mais rápido, mas é assim, é muita lista. Eu separava a lista do trabalho, lista do Convete, lista do mapa e lista pessoal. E agora comecei a usar o To-Do da Microsoft. Eu vou compartilhar aqui para vocês verem rapidinho, mas achei muito interessante porque ele permite que vocês executem praticamente tudo que o livro fala. Deixa eu compartilhar a tela para vocês verem. Quando aparecer, vocês me avisem, por favor. Apareceu, hein? Tá. Então vamos lá. O que que esse programa faz? É um programinha que para mim é de graça, estava no meu computador, nem sei se eles cobram, acho que não. E ele é interessante porque eu vinculei tanto o meu computador quanto o notebook. Então eu clico nele e as tarefas estão lá, independente se eu estou no notebook ou se eu estou no computador. E dá para juntar com todo mundo, com a família, com o pessoal do trabalho, com todo mundo. Tu pode delegar as coisas de uma forma muito fácil também. Tu coloca o arroba, o nome da pessoa, escreve a tarefa e ela vai para a pessoa. Tá? Então, não sei se vocês enxergam aí, mas, por exemplo, tu consegue filtrar só o que tu marca como importante, são as coisas que tu tem para fazer de mais importante. Clicando na tua lista, ele já fica as coisas mais importantes também lá no topo dela. Tu tem uma facilidade para mudar, tu bota para cima, bota para baixo as coisas, conforme o que eu falei para vocês que o livro diz, para vocês organizarem as prioridades de vocês. Dá para subdividir, ó, as tarefas grandes, mais complexas, em subtarefas. Então, nesse caso, quando a delegação, já colocar aqui, solicitar, informar o prazo, conferir o andamento, conferir a conclusão no prazo e passar um feedback da execução. As 4 etapas já ficam dentro de cada uma, tá? Olha que bacana. Vocês podem colocar o lembrete para vocês, podem botar no calendário também, né? Tu marcando a data de conclusão. No meu caso, aparece no celular também, aparece no carro. Então é bem interessante que fica te lembrando aí das coisas. Repetir. Uma tarefa que eu tenho que fazer toda segunda-feira. Por exemplo, no Ministério da Agricultura, toda segunda eu tenho que abrir os sistemas para ver se tem coleta, se eu fui sorteado para fazer alguma coleta do Programa Nacional de Controle de Resíduos Contaminantes. Então, tudo que é recorrente, tu marca repetir. Atribuir a, tu pode, eu que vou pagar a conta. Daí, do nada, mudou. Vou pedir para minha irmã pagar a conta. Tu vem aqui e atribui a ela. Ou seja, tu consegue fazer praticamente tudo que o livro recomenda nesse sistema. Organizar as prioridades, subdividir, aí tu vai marcando e elas vêm aqui para baixo para a parte de concluída. Tá? Acessa a lista de outras pessoas. No meu caso, eu separo, né, a lista do Convete, das tarefas pessoais, e, como o livro fala, dá para criar uma lista só com as tarefas sem urgência. Então, eu botei aqui só para mostrar para vocês, claro, né? Começar a aula de italiano. Uma coisa que agora eu não tenho tempo, não vai dar, mas é uma coisa que eu tenho plano. Se eu não boto aqui, é mais um circuito aberto que vem me atrapalhar quando eu estou concentrado trabalhando. Bem que eu podia marcar uma aula de italiano, podia procurar um professor particular e tal, coisa que vem na cabeça. Então, eu boto ali, eu sei que é como se tivesse resolvido, o efeito é o mesmo. Não, já botei na lista. Então tá, não vou esquecer. Quando eu tiver tempo, essa lista, apesar de ser sem urgência, de tempos em tempos, vocês vão dar uma revisada nela. Agora tá na hora de eu começar as aulas de italiano. Vem aqui, faz, depois marca, vai para concluído. Tá? Então, pessoal, é bem interessante isso. Tu vai priorizando aqui as coisas. Automaticamente, se eu não me engano, ele já vai botando em ordem do prazo. As coisas com prazo mais curto, ele vai botando para cima. Tá? É bem bacaninho e, se eu não me engano, é gratuito. Tá? Então dá para usar. Tem que ter só uma conta da Microsoft, do Hotmail.
e é uma ferramenta aí para ajudar vocês a aumentar a produtividade e, consequentemente, ter mais tempo para estudar. Então, a minha parte era essa. Queria passar essa dica para vocês. Espero que ajude, que traga aí benefícios para vocês, como tem trazido para mim e para outras pessoas que têm usado. Tá? E agora, então, passo a palavra ao Fábio. Beleza, beleza. Deixa eu colocar aqui meu... Tá. Fábio, eu vou ficar aqui mais um pouquinho, tá? Mandar uns ciclos e depois, se eu não tiver aí no final, é porque eu saí. Tá. Nossa. Aqui. Ótimo. Beleza. Pessoal, só para complementar ali, tudo que o Saulo falou é importantíssimo, né? A organização, ela sempre ajuda, né? E para mim, a principal vantagem mesmo da metodologia, né, do GTD, é a mente vazia. A gente sabe como é estudar preocupado com uma coisa que tem que ser feita. Então, assim, ó, não ocupem o cérebro de vocês com alguma informação que vai ficar ali gastando energia, né? Então, lembrando, eu tenho que pagar uma conta X. Isso, um bilhete, um post-it colado no computador resolve. Então, essa é a grande vantagem, não gastar energia com o que não precisa ser gasto. Então, o cérebro de vocês é uma Ferrari, não vamos usar uma Ferrari para transportar uma carga que não tem valor. Então, vamos focar no que dá mais resultado para vocês. Então, essa técnica tem esse objetivo fundamental, que é ter a mente limpa. Então, quando a gente coloca lá na lista de entrada, a gente descarrega. Isso o autor sempre enfatiza, né? Mas beleza, vamos lá à nossa parte de conteúdo do ConvetCast de hoje, que é um assunto que vocês já estão calejados, mas eu preciso voltar a falar dele. Por quê? Porque ele vem sendo cobrado em provas de concurso, ele vem sendo retomado e a gente percebe isso. O Saulo, lá no começo da conversa, falou sobre o Enare, por exemplo, um concurso nacional que teve milhares de inscritos e teve uma questão de inspeção sobre destinação de cisticercose. E por quê, pessoal? Por quê? Porque, olha só, até 2017, nós tínhamos uma regra. O que aconteceu aqui? Aconteceu o decreto 9.017, desculpa, é o novo Expo, ali me fugiu o número agora, 9.000, alguém lembra aí? Bota no chat aí, 9.013, é 2013 de 2017, isso. Então, confundi esses dois números. E o que aconteceu? Ele mudou a regra, então aqui nós tivemos a primeira ruptura da regra da cisticercose. E chegamos em 2020, tivemos uma nova alteração do decreto 9.013. Chegamos em 2021, não teve alteração do decreto. Foi 2022, desculpa. Foi fevereiro de 2022 e foi a IN 121, que ela alterou, pessoal, criou um programa ali de combate à cisticercose e permitia uma outra destinação. Então, teve aqui uma alteração e depois voltou aqui em 2023. Ela deu um prazo de 18 meses aqui e voltamos a essa alteração de 2020. Então, é a regra atual. O atual RESPOA, né,
Então, do jeito que ele tá aplicável. E isso gera uma confusão muito grande na indústria. Então, durante a semana passada, eu fiz uma resposta técnica para um pedido de indenização, porque o produtor rural não concordava com a destinação, porque até outubro de 2023 era uma regra, depois mudou, então isso gera bastante desentendimento na indústria, e também é tema de prova. Por quê? Porque é fácil confundir aqui. Então, se eu cobro a regra que valia aqui, é muito fácil alguém que tenha prática no assunto, ou que lembre de alguma coisa, estudou nesse momento aqui, vai lembrar aquela regra, mas agora já mudou. Então, vamos lá. Então, só fazendo uma breve introdução aqui sobre as destinações, pessoal. O que são destinações? Destinações são os possíveis caminhos que a gente pode dar, possíveis destinos, como o nome fala, para as carcaças e os órgãos, após a sua avaliação no departamento de inspeção final. Então, eu avaliei, então a carcaça pode ser liberada, pode ser aproveitamento condicional. Existem alguns sinônimos que a gente vê na indústria, né? Então, tratamento, mas o nome que está no RISPO atualmente é aproveitamento condicional, e condenação, cuidar para não confundir esses dois, porque eles são diferentes. E essa aqui é uma figura nova que apareceu no RISPOA na última alteração, vamos falar dela, porém, aqui não é a inspeção que toma essa decisão, é a empresa, e são casos bem específicos, tá bem? Então, quando a gente fala de liberação, quais as carcaças devem ser liberadas, pessoal? Um conceito bem simples. Então, quem vai fazer a prova do mapa, é possível que caia alguma coisa nesse sentido, né? Então, como a prova vai ser de multiprofissional, também talvez não peguem uma coisa muito técnica, né? Mas, o que é um termo bem geral lá? A liberação de carcaças é aquele caso que não apresenta nenhuma lesão, examinados, liberação, não apresentem lesões ou anormalidade passíveis de condenação. Então, elas vão ao consumo na forma que se encontram. Na forma que se encontram não quer dizer que elas vão ser consumidas da forma que se encontram. Elas vão ser destinadas ao consumo, então a pessoa vai poder comprar aquele produto e daí sim fazer o tratamento, o cozimento, como ela vai, com a forma que ela deseja consumir aquele produto, tá? Não, então, entendam isso. Ela vai ser in natura, disponibilizada ao mercado, ela está apta a isso. Não quer dizer que precisa. A empresa pode, mesmo assim, mandar para um tratamento térmico, dependendo da tecnologia do produto. Isso que vocês têm que entender. Então, o que é a liberação? Carcaças, partes de carcaças e órgãos que não tem nada que diga que ela precisa ser condenada pela legislação. Então, ela é destinada ao consumo na forma que se encontra. Diferente, pessoal, do aproveitamento condicional. Então, elas apresentam lesões ou normalidades, mas ela pode, mediante submissão a tratamentos específicos, térmicos, por exemplo, ter a sua inocuidade assegurada. Então, caso da cisticercose, então o congelamento, ele pode, na maioria dos casos, vamos dizer assim, garantir que aquele agente ali, o cisticerco bovis, não vai gerar nenhum problema, tá? Então, o que a gente precisa saber? Que casos que vão para o aproveitamento condicional, a parte que é atingida pela doença, pelo parasita, ela vai ser sempre condenada. Mas o restante pode ir para um tratamento térmico, por exemplo, tratamento pelo calor, tratamento pelo frio, e depois disso ela é segura para o consumo. Então, em termos gerais, é isso.
E o aproveitamento condicional, por exemplo, perguntam, né, um exemplo de aproveitamento condicional, por exemplo, aqui a gente tem a esterilização. Se falar em esterilização, a primeira coisa que vocês podem lembrar é os enlatados, o que antes se chamava aqui de conserva, né? Por muito tempo a gente mandava para conserva, não mandava para esterilização. Então, por isso que vocês vão ver lá, lembra na 711, tinha lá, marcava com C a faca, né? Então, era esses casos. Mas vamos lá, seguindo. Então, só falando dos tratamentos possíveis, aproveitamento condicional, pode ser pelo frio, pelo sal e pelo calor. Falando de cisticercose, isso aqui não existe mais, existe para outra doença. Para cisticercose, que era muito comum, a salmoura, ela foi excluída. Por quê? Porque se juntou as infecções leves e moderadas e era só em um caso bem específico que ia para a salga. Mas vamos lá. Então, pelo frio, o binômio de tempo e temperatura, menos 10 graus por 10 dias. Quando era salmoura, para cisticercose, era 24 graus biomédia concentração da salmoura. As mantas de carne, então, as peças, elas tinham uma espessura máxima de 3,5 centímetros e ficavam no mínimo 21 dias. Qual era o produto que era feito aqui? Era o charque, geralmente o charque. Calor, ela pode ser o cozimento, fusão ou esterilização pelo calor úmido. Então, vamos falar sobre cada um deles bem rapidinho aqui para lembrar. Então, pessoal, o calor, ele remonta uma temperatura de no mínimo 76,6 graus por 30 minutos. E o que? Isso aqui pode ser alterado, esse binômio pode ser alterado, tem que ser aprovado pelo DIPO, desde que tenha comprovação de que é suficiente ao fim que se destina, tá? Então, eu quero inativar ali o agente causador da cisticercose, eu tenho uma temperatura menor, mas maior tempo, pode sim, se for comprovado, ter essa possibilidade de uso. Fusão pelo calor, no mínimo 121. Então, mais um exemplo aqui, a banha, né? A banha é um exemplo de fusão. E a esterilização pelo calor, aqui é uma fórmula um pouco mais complicada, então a gente está falando de um F0 igual ou maior que 3 minutos, então o tempo que fica, ou a redução de 12 ciclos logaritmos do Clostridium botulinum, isso aqui é um indicador de que houve sim a esterilização. Então, isso aqui é uma forma de esterilização pelo calor, geralmente feita em estufas, então, seguido do resfriamento imediato. Então, são as formas de aproveitamento condicional. Temos a condenação, que é mandar para a graxaria, né? Então, condenação é quando não pode ser aproveitado mesmo após um tratamento térmico, por exemplo. Condenação é quando não pode ser utilizado para o consumo humano, tá bem? Então é isso que vocês têm que ter em mente, esse é o resumo da condenação. Não pode ir para o destino humano, vai para outro lugar que é permitido. Ainda existe, como eu falei, a destinação industrial, que é ainda uma figura nova. Atualmente eu acho que é só os casos de criptorquida que podem ir para a destinação industrial, não lembro de outra. Ele entrou em 2020, essa figura, e qual é a principal coisa que vocês precisam saber para concurso, que é uma destinação dada pela empresa. E olha só, aqui a gente está falando de desconformidade com a legislação ou não atende às especificações previstas em seus programas de autocontrole. Então, vamos supor que a empresa tenha um padrão de qualidade do seu produto e aquela matéria-prima não está atingindo aquele padrão de qualidade que está previsto lá no seu programa de autocontrole, ela pode destinar essa matéria-prima a uma, vamos dizer, uma outra destinação que não seja aquela original. Então,
um produto que era vendido in natura com uma quantidade X de proteína, não vai ser atingido, então a empresa pode fazer um produto cozido mais barato, ou um outro produto que não demande aquela qualidade especificada na embalagem para aquele produto que está lá no programa de autocontrole como um produto diferenciado, um produto que tem ali alguma característica regional, alguma coisa assim, que eleve o seu valor agregado. Então, a destinação industrial é o estabelecimento que vai realizar, tá? Então, é ele que decide e executa. Ok? Chegamos no que importa, então, pessoal, o que vocês precisam saber da cisticercose? O artigo que trata dela no SPOA é o 185, quando a gente fala de cisticercose bovina, que é a que mais cai disparado. Então, vocês precisam saber o número do artigo, porque tem questões que cobram o número do artigo, por incrível que pareça. A nossa orientação sempre é não estudar pensando em não decorar artigo, mas nesse caso aqui eu vi duas questões que já cobraram. Então, importante guardar essa informação somente para essa doença, tá? Outra coisa, vamos dividir a cisticercose em dois mundos, que é a infecção, né? O SPO chama de infecção, apesar de ser um parasita, mas vamos lá. É a intensa, e do outro lado, pessoal, é a leve e moderada. Olha só, o RISPOA, ele não diferencia mais a leve e a moderada, e a destinação para elas é a mesma, então não nos interessa. Vamos tratar leve e moderado como se fosse um grupo só. Então, isso vocês têm que levar lá para a prova. Se estiver falando de leve, a destinação é a mesma da moderada. Se estiver falando só de moderada, infecção moderada de cisticercose, é a mesma destinação de leve, elas são a mesma coisa para termos de destinação de carcaça. Então, quando que eu vou condenar? Então, aqui, para quem não conhece, uma cisticercose são umas bolhas de água, elas vão calcificando com o tempo, são muito comuns ainda em bovinos. Então, a infecção intensa ela ocorre quando a gente encontra pelo menos, então é no mínimo 8 cistos, que é mínimo 8 cistos. E eles podem ser viáveis ou calcificados. Não interessa. Antes, nós tínhamos algumas regras, eu não vou falar delas aqui para não confundir vocês, que era se era um calcificado, se era um vivo, se era mais de um vivo. Então, tinha regras dependendo do cisto que era encontrado. Hoje, não tem mais isso, pessoal. Hoje, cisto vivo, calcificado, trata da mesma forma. Então, eu vou olhar os órgãos de eleição. Quais são? Os músculos da mastigação, a língua, o coração, o diafragma e seus pilares, o esôfago e o fígado. Por quê? São órgãos que demandam, vamos dizer assim, tem uma demanda grande por oxigênio. Olha, percebam bem, coração, diafragma, esôfago, são órgãos que não param. O sistema nervoso autônomo está atuando ali. A gente, durante o sono, tem deglutição da saliva, o coração não para de bater, a mastigação, ela não ocorre o tempo todo, mas quando ocorre, é um músculo que exige muito oxigênio, porque tem muita força envolvida. A língua também, ela movimenta, então, e tem esse tropismo pelo oxigênio, pelo parasita, isso é descrito na literatura. Então, eu tenho que ter 4 ou mais nos órgãos de eleição e 4 ou mais na carcaça. E na carcaça não é simplesmente largar ali os cistos. Então, se eu tivesse, por exemplo, 8 cistos na carcaça, considerar que seria uma infecção intensa. Não é assim que funciona. Então, eu tenho que ter 4 na carcaça e eles podem estar divididos dessa forma, ó. No dianteiro, no pescoço, peito e paleta, ou quarto traseiro, então, no músculo do coxão,
alcatra e lombo. Então, pessoal, cuidar com isso aqui, ó. O nome é colchão. Colchão, esse é o nome certo. Numa discursiva, escreveram a palavra colchão. E não é o termo está errado, tá? Então, cuidado com isso, caso caia uma questão de cistercose na discursiva, não só na prova do mapa, mas em qualquer prova que forem fazer. Esse aqui não é o nome correto, é colchão de coxa mesmo, e não de colchão. Me chamou a atenção numa prova. Após a pesquisa no DIF, mediante incisões múltiplas e profundas. Então, olha só, vamos a alguns casos da vida real. Eu tenho lá uma carcaça, está aqui a minha carcaça, está pendurada, eu achei 20 cistos na carcaça, caso de uma infecção intensa, concordam? Não é infecção intensa. Por que não? Porque eu tenho que ter também 4, no mínimo 4 nos órgãos de eleição. Então, se eu não tiver no mínimo 4 lá nos órgãos de eleição, eu não tenho uma infecção intensa. Por isso que tem que ter esse E aqui. Ó. Por quê? Porque isso aqui é mais, olha só, é adição. Tem que ter no mínimo 4 nos órgãos e no mínimo 4 na carcaça. E ela aqui pode ser no dianteiro T2, no traseiro 2, T8, T4 no dianteiro, não ter nenhum no traseiro, isso não importa. Por quê? Porque aqui é ou. Então, não importa aonde eles se localizam, importa que na carcaça tenha no mínimo 4. Ok? Entendido? É intensa? Então, eu preciso ter no mínimo 8. E esse 8 precisa estar dividido, pelo menos 4 nos órgãos e 4 na carcaça. E agora, o aproveitamento condicional, que é a parte que mais cai, né? Então, junto com a condenação total, a gente vai dar a destinação. Então, qual é o caso de liberação? Quando não tem nenhum cisto. Se eu tiver pelo menos um cisto, nem que seja calcificado, ele vai ir para essa destinação. E qual é a destinação? Aproveitamento pelo frio ou calor. Então, antes, era assim, pelo frio para tantos cistos, calor a partir de tantos cistos. Agora, não importa a quantidade. Se não é intensa e tem cisticercose, é calor ou frio, e isso vai ser determinado na destinação. Após a remoção das áreas atingidas, então sempre vai condenar a área atingida. O que é uma infecção leve ou moderada? Então, é a detecção de cistos, olha só, aqui que pega algumas pessoas. Então, olha só, cistos viáveis ou calcificados. Se está no plural, a pessoa entende assim, então tem que ser mais que um. Não, pessoal. Quando fala aqui cistos, ela está falando assim, ó, então é uma enumeração, pode estar falando assim, ó, pode ter 1, pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5. Então, olha só, desde que não seja aqueles pré-requisitos para ser intensa, se eu tenho cistos e não é no número e na localização especificada no parágrafo 2 do artigo 185, então ela é leve ou moderada. Então, tudo que for infecção, eu tenho cisto de cisticercose, eu tenho pelo menos um cisto e não se caracteriza como intensa, lembrando, 8 cistos, 4 nos órgãos, 4 na carcaça, então ela vai ser leve ou moderada. Então, aqui não faz mais essa diferenciação, só diz que é leve ou moderada. Então, considerada a pesquisa em todos os órgãos de eleição, examinados na linha de inspeção e na carcaça correspondente. Então, vamos lá. O diafragma e seus pilares e esôfago, bem como outras partes passíveis de infecção, devem receber o mesmo destino da carcaça. Então, se for condenado, os órgãos precisam ser condenados. Se for liberado, vão ser liberados, e se for para o tratamento condicional, recebe o mesmo destino. Ok, pessoal, importante esse artigo aqui.
Aqui tem uma certa imprecisão, vamos dizer assim, na escrita. Deixa eu explicar por quê. Vocês vão ver, vocês receberam lá a apostila LI2, né, que é bovinos, L2, não, L2 é suínos, L3, apostila LI3. E olha só, locais examinados na linha de inspeção e na carcaça correspondente. Isso aqui nem sempre vai ocorrer. Por quê? Porque aquele manual que ele é obrigatório a utilização em frigoríficos de bovino, tem uma norma que diz, olha, utilizem esse manual, ele é obrigatório, ele diz o seguinte, que aqui tem a linha de inspeção, então vai estar as vísceras aqui, e aqui está a minha carcaça. Não sei desenhar bem uma carcaça, ela está pendurada aqui no trilho. Então eu vou olhar primeiro as vísceras. Então está aqui o nosso colaborador, ele está olhando as vísceras e ele achou menos que 4. Então um número menor que 4. Então ele olhou aqui, tem 4 cistos. O que, por lógica, pessoal, se eu preciso ter no mínimo 8 e eu achei 4, o que vai acontecer com essa carcaça? Alguém consegue entender? Olha só, tem que ter no mínimo 8 para ser destinado para ser condenado. Então, e desses 8, 4 tem que ser nos órgãos e 4 na carcaça. Se eu achei menos que 4 nos órgãos, essa carcaça automaticamente ela não vai ser condenada. Por quê? Porque não vai formar os 8 na divisão que o RISPOA trata. Entendido isso? Importante. Responda ali no chat se entenderam. Então, eu nem vou cortar a carcaça. Por quê? Porque eu já vou mandar para o tratamento condicional. Vai ir para o DIF, vai ser procurado. Então, isso é importante, o manual fala isso. Porém, se a gente vai lá no artigo do RISPOA, ele fala aqui, ó, ele fala nas leves e moderadas, ele fala em inspeção na carcaça, mas o manual diz que não precisa abrir a carcaça, não é para cortar. Por quê? Porque a gente ia com muita sede ao pote, né? Chegava lá, chegava aquela carcaça no DIF, o cara já passava uma faca lá, lembra dos cortes? Onde é que é feito? Olha só, alcatra, lombo, colchão são cortes nobres. O pessoal chegava e passava a faca sem pena. E isso acabava estragando a carcaça, que não seria condenada. Mesmo que fosse para o tratamento condicional, por exemplo, congelamento, poderia ser aproveitado esses cortes, né? Então, imagina uma alcatra, mesmo que congelada, se ela não está cortada ao meio, ela tem um bom valor agregado ainda. Então, o que o manual diz é isso. Então, se eu não achei pelo menos 4 lá na linha de inspeção, essa carcaça automaticamente já vai para o aproveitamento condicional e não será condenada. Isso vocês têm que saber também, para termos de prova, apesar de no artigo do RISPOA está escrito que vai ter a procura na carcaça correspondente, mesmo quando for uma leve ou moderada. Beleza? Conceitos importantes para quem vai fazer qualquer prova de medicina veterinária, sempre tem uma chance grande de cair destinação de cisticercose. Tá bem? Meu chat. Beleza, entendido. Então tá, pessoal. Finalizamos, então, essa parte de conteúdo desse ConvetCast e desejo uma ótima semana e bons estudos a todos, tá bem? Então, que seja uma semana de muito trabalho e muita progressão. Um abraço. Boa semana aí, pessoal. Abraço.